Ei, saia da margem. Jesus está te chamando para uma vida de profundidade. E nós vamos nesse momento falar sobre sair da margem para viver uma vida mais profunda e mais intensa em Deus. Existe uma cultura do mundo que a gente chama de cultura da superficialidade, que me faz conhecer um pouco de tudo e muito de nada, de forma que eu superficialmente conheço muita coisa, mas não me aprofundo em nada. E eu sinto que Deus está nos chamando para uma vida de profundidade. A abundância de Deus, a plenitude de Deus habita na profundidade. Então, eu quero ler com você aqui. Nós vamos ler Lucas no capítulo 5, do versículo 1 até o 4, que diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Esse texto é muito interessante porque Jesus está no meio do seu ministério, Jesus está pregando a pessoas, Jesus está ali em um momento falando a pessoas e de repente ele se vê cercado por uma multidão. E como forma de fazer a sua voz se ouvir e ser entendido por aquela multidão, Jesus encontra ali 2 barcos e junto com aqueles barcos estavam alguns pescadores. E é interessante porque Jesus entra no barco de Pedro e ele dá uma ordem para Pedro. A ordem que Jesus dá para Pedro fala muito conosco sobre a nossa vida e principalmente como nós temos vivido hoje. Porque a gente vive uma vida de tanta correria, uma vida de tanta coisa, e a gente conhece nesse mundo de tanto conhecimento e informação, a gente tem recebido muita coisa em todo o tempo. Mas a verdade é que nós estamos às margens, é como se o nosso barco estivesse ali encostado na margem, assim como estava o barco daqueles discípulos, o barco de Pedro, naquele dia. E Jesus chega na vida de Pedro, em um momento que ele está ali pescando, a Bíblia fala que ele está lavando as suas redes, e Jesus chega no meio daquela cena, e quando Jesus chega, Jesus dá uma ordem para Pedro. E a ordem de Jesus para Pedro é: ei, sai da margem, vá para onde as águas são mais profundas. Sabe, essa mesma ordem que Jesus dá a Pedro, ele está dando a nós. E existem algumas verdades nesse texto que eu quero com você, nessa conversa, trazer para a sua vida. Eu tenho certeza que isso vai te edificar. Vamos lá. A primeira verdade é que quem quer viver uma nova estação na vida, quem quer viver algo novo em Deus, se posiciona. Sabe, se você quer viver algo novo em Deus, você precisa se posicionar para receber aquilo que você está almejando. É interessante porque o texto fala que aqueles homens não estavam à toa, eles estavam trabalhando. Jesus não chama ninguém desocupado, Jesus não chama pessoas preguiçosas. Então, quando Jesus entra na vida de Pedro, Pedro estava trabalhando. Pedro estava correndo atrás, Pedro estava buscando aquilo que ele almejava, buscando uma vida melhor, buscando ter algo novo na sua vida. E é interessante porque, então, Jesus chega na vida deles e chama eles e propõe entrar no barco de Pedro. Lavar as redes nos fala de estar com as ferramentas prontas para a próxima temporada. É interessante a gente falar sobre isso porque aqueles discípulos acabava de passar uma noite ou talvez um tempo de pesca onde eles não haviam pegado nada. E eles estavam ali lavando as redes, sabe? Lavar as redes para aqueles discípulos significava dizer que, olha, a gente não pegou nada nessa temporada, a gente não pegou nada nesse tempo, mas a gente vai estar com as nossas ferramentas prontas, porque na hora que nós tivermos que voltar a pescar, no próximo momento, na próxima temporada, nós estamos com as ferramentas prontas para voltar a fazer novamente. Fala de alguém que não desiste, de alguém que persiste, alguém que é persistente.
E uma das coisas que nos leva a uma vida de profundidade é a persistência, porque a gente vê uma característica hoje nas pessoas que começam cada dia. Já viu pessoas que cada dia começam uma coisa nova? Um dia ele começa a gravar vídeos para o YouTube, no outro dia ele já se torna um político, no outro dia ele já se torna um professor, no outro dia ele já se torna um influencer. E ele não se aprofunda, não segue em nada aquilo que ele começa, sabe? A gente precisa ser persistente naquilo que a gente propõe. E quando esses discípulos estavam lavando as redes, eles estavam dizendo, olha, essa temporada não deu certo, essa temporada a gente não pegou nada, mas a gente está pronto para as próximas, a gente vai prosseguir naquilo que nós estamos fazendo. Então, lavar as redes nos fala de estar com as ferramentas prontas para a próxima temporada, mesmo que a temporada anterior tenha sido de frustração ou de fracasso. Sabe, a sua derrota de ontem revelará o seu sucesso de amanhã, e o sofrimento da noite evidenciará a alegria no seu amanhecer. Mas vamos lá, a segunda verdade que eu vejo nesse texto é que Jesus entra na nossa vida no meio de uma situação corriqueira. Tem pessoas que ficam aguardando, esperando, Diego, Jesus entrar na vida deles de uma forma tão sobrenatural, como se alguma coisa muito grande fosse acontecer, o céu fosse abrir e fosse ver uma escada subindo e descendo. Foi assim com você, Diego? Foi? Não. Foi desse jeito não, né? Foi não. Normalmente não é dessa forma. É claro que Deus pode fazer, Deus pode, mas normalmente não é dessa forma, sabe? E às vezes a gente fica esperando algo tão sobrenatural, e é interessante porque Jesus entra no meio dessa cena numa situação corriqueira. Os discípulos estavam ali pescando e Jesus chega e entra no barco deles. Sabe, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque tantas vezes a gente fica aguardando uma cena tão sobrenatural para que Jesus possa entrar, mas Jesus surpreende aqueles pescadores chegando em um momento comum da vida deles e entrando na vida deles no momento comum. Olha que coisa interessante. Marta queria uma casa impecável para receber Jesus. Porém, Maria sabia que receber um Jesus impecável colocaria a casa em ordem. Enquanto Marta estava tentando arrumar a casa para poder receber Jesus, Maria estava buscando arrumar o coração, porque ela sabia que a casa Jesus se encarregaria de arrumar quando ele chegar. Sabe, a gente não precisa preparar a casa, você não precisa estar com tudo pronto, você não precisa... Tem gente que fala, não, eu não vou servir a Deus por enquanto não, porque eu ainda sou muito ruim, eu ainda tenho muito pecado, eu ainda tenho muitas dificuldades, eu tenho que vencer isso, depois eu vou para a igreja. Ei, Jesus está te chamando hoje, como você está? Jesus está te chamando hoje, como está a sua vida? Porque é Ele que vai colocar ordem na sua casa, é Ele que vai mudar a situação. Então, para viver o sobrenatural, a primeira coisa que eu preciso é colocar Jesus no centro do meu barco. Aqueles discípulos, Jesus pede um barco emprestado e Pedro empresta, deixa Jesus entrar no barco dele. Sabe, eu quero te convidar hoje, aqui nesse momento, a convidar Jesus para entrar no seu barco. Porque se ele entrar no seu barco, ele vai trazer uma transformação incrível, ele vai trazer ordem ao caos da sua vida. A Bíblia fala que lá em Gênesis 1, que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Está falando de um Espírito que começa a descer sobre algo, e quando ele começa a pairar sobre a face das águas, o caos da terra começa a se transformar no jardim. E as próximas cenas que a gente vê na Bíblia é um jardim sendo formado, porque o Espírito começa a pairar sobre a face das águas. Ei, deixe Jesus entrar no seu barco, deixe o Espírito pairar sobre a face das suas águas, porque ele vai transformar o seu caos em jardim. Bom, mas tem uma terceira verdade, e a terceira verdade é, não foi eu que encontrei Jesus, mas foi ele que me encontrou. A palavra de Deus em João 16 diz assim, olha, não fostes vós que encontrastes a mim, foi eu que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Significa que não foi eu que encontrei Jesus, foi ele que me encontrou. Os discípulos estavam lá na beira do barco, lá na beira do lago, lavando suas redes, e Jesus chega naquela cena. Então, sabe, Jesus quer entrar no seu barco, ele quer te encontrar. Agora, algo interessante é que quando Jesus entra no barco,
É Ele que dá a direção. Não é mais eu que vou dizer para onde vou, não é mais eu que vou dizer o que fazer, mas é Ele que dá a direção. Não tente governar um barco aonde Jesus está. Não tente guiar um barco aonde Jesus está. Se Jesus entrou no seu barco, descansa nele. Se Jesus entrou no seu barco, confia nele. Se Jesus entrou no seu barco, ele sabe para onde ir. Se Jesus entrou no seu barco, ele estará contigo na tempestade. Se Jesus entrou no seu barco, é ele que vai garantir o destino. Você está entendendo? Entrega o controle da sua vida na mão dele. Entrega o leme do barco na mão dele. Ele só vai te dar uma ordem, dizendo: ei, vai para onde as águas são mais profundas, se afaste um pouco da margem. Sabe? E é interessante porque no meio da necessidade, essa é a quarta verdade que nós temos, no meio da necessidade, Jesus sempre nos ensinará a lição, que existem outras pessoas que precisam tanto quanto nós. Você já notou que muitas vezes, quando a gente está numa necessidade muito grande, a gente começa a pensar que só a gente está precisando? E a gente começa a olhar, parece que Deus está fazendo algo na vida de todo mundo e a da gente não está acontecendo. Sabe? Mas Jesus quer ensinar uma lição no meio daquela situação. Talvez quando Pedro contempla e ele entende que era Jesus que estava entrando no barco dele, talvez Pedro pensasse: cara, agora está resolvido todos os meus problemas. Acabou, agora ele vai mandar, nós vamos pegar peixe e vai resolver toda a situação. Mas é interessante porque Jesus entra no barco e quando ele dá a ordem para aqueles discípulos saírem das margens, talvez Pedro comece a pensar: não, chegou a hora do meu milagre. Mas Jesus se assenta e começa a ensinar. Jesus se assenta no meio daquela situação que parecia caótica, no meio da situação de necessidade de Pedro, e começa a ensinar. Você sabe que o maior erro dos judeus foi pensar que Jesus era deles, que Deus era deles e que podiam controlar Deus. E é interessante porque quando Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, a minha filha está gravemente enferma. E aí Jesus fala com ele: não, vamos à sua casa. E no meio daquela necessidade, Jairo desesperado, uma filha próximo da morte. E no meio daquela situação, Jesus para e vai curar uma mulher sírio-fenícia, uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher estrangeira. Sabe, Jesus estava ensinando para Jairo que a urgência te mostrará o que é transitório, mas a revelação te instruirá daquilo que é eterno. Sabe, Jesus sempre vai priorizar a instrução sobre a urgência. Quando ele senta ali no barco, ele começa a ensinar, ele está dizendo para Pedro: Pedro, eu sei que você precisa, eu sei da sua necessidade, mas eu quero te ensinar que existem verdades que você precisa aprender, porque essas verdades são eternas. E mais do que a sua urgência, ou mais do que a sua necessidade, existe uma instrução que te levará a um caminho eterno. Jesus sempre te levará, te mostrará um caminho que é eterno, em detrimento daquilo que é urgente. Não viva por urgência, viva por revelação. Deus não quer que você viva por urgência, Deus quer que você viva por revelação. Então Jesus está ali ensinando naquele momento. Mas a urgência muitas vezes fala mais alto na nossa vida, como Pedro. Imagina um Pedro agoniado, o Diego lá assim pensando: cara, será possível que Jesus não vai resolver o meu problema? Será que Jesus não vai olhar para a minha situação, para a minha necessidade? Porque a urgência te diz que não tem nada em casa, mas a revelação te diz que um pouquinho de farinha e um restinho de azeite é suficiente para ver o milagre. A urgência te diz que 5 pães e 2 peixes não é suficiente, mas a revelação te mostra que mais de 5.000 pessoas serão alimentadas e ainda terá sobra. A urgência te diz que a filha estava morta, mas a revelação te diz que ainda haverá festa na sua casa. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus que transforma o luto em festa, é o Deus que transforma o choro em alegria, é o Deus que transforma a noite em dia. Mas mais uma verdade, vamos lá. Verdade 5, Jesus dá a instrução para Pedro sair da margem e levar o barco para onde as águas são mais profundas. Para mim, essa é a parte mais impressionante desse texto. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: ei, é tempo de você se aprofundar naquilo que eu quero fazer na sua vida. E eu sinto Deus falando comigo, com você aqui nessa tarde, dizendo para você quando você vai ter coragem de sair da margem. Quando é que você vai ter coragem de ir para onde as águas são mais profundas? Porque sair da margem significa sair do controle. Sair da margem significa entregar o controle da sua vida para Jesus.
Quando Ezequiel tem aquela visão, e na visão que ele está ali nas águas, e aquelas águas estão sobre os pés dele, e ele começa a andar, Deus fala com ele, ande um pouco mais, e as águas vão subindo para o joelho, vão subindo para a cintura, e vai até o momento que as águas ultrapassam, e quando chega no momento que ele não consegue mais, fala assim, eu já não podia mais andar. Porque quando você chega em águas profundas, você perde o controle. Deus está chamando você para essas águas profundas. Deus estava chamando os discípulos para onde as águas eram profundas, porque naquele lugar eles estavam totalmente vulneráveis à presença de Deus e vulneráveis ao controle de Deus. Jesus conduziu os discípulos em um caminho de maturidade, fazendo eles entender que teriam que enfrentar desafios maiores nas águas profundas. Quando a gente vai para águas mais profundas, Deus está nos levando para desafios maiores. E é interessante porque quando eles chegam nas águas profundas, a verdade 6 nos diz que Jesus manda Pedro lançar as redes. Jesus chama eles para sair das margens onde eles estavam no controle, leva eles para um lugar onde eles perdiam o controle, onde o controle não estava mais na mão deles, e fala com eles, ei, aqui é o lugar de você lançar as suas redes. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o momento que você vai viver o maior milagre, o momento que você vai viver o maior rompimento na sua vida, o momento que você vai viver a maior colheita na sua vida? Na hora que você sair da margem e ir para um lugar onde você entrega o controle a Deus, e você vai ouvir Ele falar para você, ei, lance as suas redes. Será que você consegue ouvir o Espírito Santo dizer para você hoje à tarde, dizendo, ei, lance as suas redes, porque nas águas profundas eu vou te fazer colher os melhores frutos. Jesus estava incentivando os discípulos a serem proféticos, incentivando a obedecerem uma ordem do céu, mesmo que aparentemente não fizesse sentido. Não sei se vocês se lembram que quando Jesus fala com Pedro, lance as redes, Pedro diz para Jesus, nós já fizemos isso a noite inteira. Nós estamos pescando a noite inteira, mas tem uma coisa, como o Senhor está falando para nós vamos obedecer. Sobre a tua palavra eu obedecerei. E aí ele vai e lança as redes. Então Jesus estava incentivando os discípulos a serem proféticos e obedecer uma ordem do céu, ainda que aparentemente não faça sentido. Será que você consegue identificar aí na sua vida algo que Deus está falando com você e parece que não faz sentido? Algo que parece que Deus está te chamando para ir para um lugar onde você perde o controle e você não está conseguindo obedecer essa ordem? Sabe, entenda que Deus está te levando para um ambiente profético. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina os discípulos a profetizarem, dizendo sobre aquilo que era a vontade de Deus, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Ele estava incentivando os discípulos. Cada novo desafio nos dará acesso a uma nova chave no reino de Deus. Anote isso aí. Cada novo desafio te dará acesso a uma nova chave no reino de Deus. Quando aqueles discípulos obedecem à ordem de Jesus de ir para um lugar mais profundo, ir para onde as águas eram mais profundas, eles então recebem o maior presente, a chave que Deus entrega, que Jesus entrega para eles naquele momento, dizendo, ei, quando você obedece à minha ordem, o milagre está às portas. Pedro alinha sua vida ao desejo do céu, respondendo a Jesus e lançando as suas redes. Sabe, Deus está chamando você aqui nesse momento a alinhar a sua vida ao desejo do céu, respondendo a Ele, obedecendo e lançando as redes. A sexta verdade, para a gente encerrar, é que quando eu obedeço a Jesus, é Ele que garante o meu futuro. Sabe, o seu futuro está garantido em Deus. Quando você obedece o propósito e a vontade dele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Significa que se você estiver vivendo o propósito de Deus, se você estiver vivendo a vontade de Deus, todas as coisas irão cooperar para o bem na sua vida. E é interessante porque as redes enchem de peixe quando Pedro lança as redes sob a ordem de Jesus. Se Deus está falando com você para lançar as suas redes, pode lançar, porque é Ele que vai fazer o peixe entrar na sua rede. É um pastor que diz que no meu tempo, no nosso tempo, eu que busco o peixe,
mas no tempo de Jesus o peixe que pula no barco. E eu concordo muito com essa afirmação. Eu quero encerrar dizendo para você que o propósito de Jesus não é apenas te abençoar, mas no momento que chegar o milagre na sua vida, no momento que chegar o romper na sua vida, esse romper vai ser tão profundo e tão intenso que ele vai te levar a compartilhar a bênção com as pessoas que estão próximas a você. É interessante porque quando eles lançam aquelas redes e o barco começa a afundar de tanto peixe, eles têm que chamar todos os vizinhos, aquelas pessoas que estão ali, pessoas que estão provavelmente dispersas, que não acreditaram na ordem de Jesus, mas o milagre foi tão grande que eles têm que chamar os amigos dele para ajudar a receber aquele milagre. Eu quero terminar profetizando na sua vida, que se você obedecer à voz de Jesus, se você entender que Jesus está te chamando para sair da margem, para viver uma vida de profundidade, o milagre que vai chegar na sua vida, o romper que vai chegar na sua vida, vai inundar a sua vida de algo tão intenso que não vai caber só em você, não vai caber só na sua casa, mas vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Amém? Se você crê nessa palavra, eu quero que você receba em nome de Jesus. E eu preciso entender que o maior milagre que Jesus opera nesse texto e o maior milagre que ele quer operar na minha vida não é colocar peixe na minha rede, mas é entrar no meu barco. Deixar Jesus entrar no meu barco é o que vai garantir que eu chegue no destino final. E há um destino final para mim e para você. O destino final é o propósito de Jesus. O destino final é a vida eterna. O destino final é a salvação em Deus. Ei, sai das margens, vai para onde as águas são mais profundas. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. E que Deus te abençoe.